Deus, aleluia. Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Podem bater palmas, podem glorificar, sintam-se à vontade para adorar o nome santo do Senhor. Deus já se faz presente neste lugar e Ele é digno de toda honra e de todo louvor, amém? Irmãos, aproveitando que a igreja já está de pé, abra a vossa Bíblia no livro do profeta Jonas, capítulo 1, em nome do Senhor Jesus Cristo. Para mim é um motivo de muita alegria poder estar mais uma vez aqui na casa do Senhor, cumprindo, com mais um dia dessa poderosa campanha, o terceiro dia da campanha, amém? Livro do profeta Jonas, capítulo 1. Glória a Deus. Hoje é o terceiro dia, o último dia da poderosa campanha, chamado ao arrependimento, amém? Glória a Deus. Eu tenho certeza que Deus ele tem uma palavra, Ele tem uma mensagem diretamente do trono dEle para o meu e para o seu coração nesta noite, amém? Glórias a Deus. Agradeço a Deus por esta oportunidade. Também quero louvar e agradecer a Deus pela vida do pastor Valdilei, que me concedeu o espaço de estar aqui neste púlpito para fazer esta campanha. Glórias a Deus, tem sido uma bênção. Deus tem falado fortemente comigo e com a amada igreja, e tenho certeza que hoje não será diferente, amém? Glórias a Deus, aleluia. Quem achou diz amém? Amém. Glórias a Deus. A palavra do Senhor diz: e veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, verso 2: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim, ou subiu até minha presença. Verso 3: e Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor, amém? Só até aí. Coloca a tua Bíblia aberta no teu banco, amém? Glórias a Deus. Vamos fazer uma pequena oração para que o Espírito Santo possa confirmar esta palavra em nossos corações. Vamos suplicar para que o Espírito Santo de Deus fale conosco de uma maneira poderosa, de uma maneira especial, de uma maneira onde a palavra do Senhor vai transformar a nossa mente, vai transformar o nosso coração, e nós vamos sair daqui cheios da graça, alimentados e revigorados pelo poder da palavra, amém? Soberano Deus e querido Pai, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, meu Deus, eu me coloco aqui diante da sua poderosa presença, que eu diminua e o Senhor cresça, que eu desapareça e o Senhor apareça, que eu me esvazie completamente, que o Senhor me encha do teu Espírito Santo. Eu nada sei, nada posso e nada sou, mas o Senhor tudo é, tudo pode, tudo sabe. Meu Deus, nós te louvamos por esta palavra, te louvamos por esta mensagem. Meu Deus, fala comigo, fala com a tua igreja nesta noite, Senhor. Revela o profundo e escondido da tua palavra. Eu te apresento, meu Deus, a tua amada igreja. Eu te apresento a vida desta irmã, a vida deste irmão que se faz presente nesta noite, prestando culto de adoração ao Senhor, e veio para ouvir a tua palavra. Que o Senhor possa, meu Deus, honrar a fé de cada um deles. Que o Senhor possa, meu Deus, transmitir uma mensagem de arrependimento, uma mensagem de salvação, uma mensagem de cura para esta alma, Senhor, uma mensagem para fortalecer este homem, esta mulher que está fraco, que está desesperançoso. Nos dê esperança, nos dê força nesta noite, meu Pai. É o que te pedimos e te agradecemos, para a honra e glória do teu santo nome, em nome do Senhor Jesus, amém? Os irmãos podem se assentar e glorificar a Deus com palmas bem alegres para o Senhor Jesus, porque Ele merece, amém? Glórias a Deus, aleluia. Irmãos, neste contexto bíblico, nós nos deparamos com duas figuras. A primeira figura que eu gostaria de falar é a figura da cidade de Nínive. A cidade de Nínive, meus amados irmãos, é a capital da Síria. E nessa cidade
acontecia vários atos sanguinários. O povo que habitava nessa cidade era um povo cruel, era um povo impiedoso e era um povo que não temia Deus. E dentro dessa cidade, o povo cometia vários atos de tortura. Portanto, meus amados irmãos, esta cidade era uma cidade totalmente perversa. E por se aumentar a iniquidade naquele lugar e chegar até a presença do Senhor, Deus então levanta a segunda figura que eu gostaria de dizer, que é a figura do profeta Jonas. Este profeta, meus amados irmãos, era um profeta judeu. Ele era da tribo de Judá. E os judeus, eles costumavam ser, no contexto bíblico, extremamente exclusivistas, ou seja, eles acreditavam que as beneficências do Senhor eram somente para eles, que a misericórdia e a graça de Deus era somente para eles, e eles pensavam assim: a graça é para nós, e os pagãos, os pecaminosos, restam o juízo. Então Jonas, por ser um judeu, ele pensava desta maneira, porque o povo judeu era um povo extremamente egoísta e exclusivista. Portanto, meus amados irmãos, esta história é uma história muito incrível, porque Deus vai exortar tanto a cidade de Nínive, quanto também o profeta Jonas. E lá no capítulo 1, no capítulo 1, do verso 1, a palavra do Senhor nos diz que veio a palavra do Senhor a Jonas, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas, sabendo do histórico daquela cidade, Jonas, sabendo que aquela cidade era perversa, era cruel, e aquela cidade não estava nos limites de Israel, que aquela cidade não estava nos limites do povo eleito, que era o povo de Israel, Jonas então foge daquele chamado, foge daquela missão e vai até a direção a Jope para descer um barco, para ir até a cidade de Tarsis, porque o objetivo de Jonas era fugir daquela missão e também de diante da face do Senhor. Mas lá no livro de Isaías, capítulo 43, versículo 13, diz que ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos, e operando o Senhor, quem impedirá? Então, quando Jonas entra naquele barco, achando que iria criar uma barreira, queria criar um impedimento para que ele evitasse de chegar até aquela cidade, Jonas entrando naquele barco, ele vai até em direção para Tarsis. E naquele percurso, olha para vocês verem o que vai acontecer. Verso 4: mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Olha para você ver o quanto o nosso Deus, Ele é poderoso. Deus, Ele fez uma ordenança para que o vento abalasse o mar, e o mar abalasse aquele barco. Quando eu leio e medito nesse verso, eu lembro que está escrito lá em Marcos, capítulo 4, verso 35, onde os discípulos estavam no barco e Jesus estava dormindo, e de repente começou a vir uma tão grande tempestade que aquele barco estava quase à deriva. Então aqueles discípulos começam a suplicar ao Senhor Jesus que acordasse e que mandasse aquela tempestade se acalmar. E por incrível que pareça, o Senhor Jesus levanta, estende a tua mão e diz: acalma-te, mar, cala-te. E aquele mar se acalmou, e os discípulos, aleluia, e os discípulos começaram a olhar um para a cara do outro e dizer: porém, quem é este? Quem é este que até o vento e a tempestade lhe obedece? Então, olha para vocês verem, Deus ordenou que aquela tempestade fosse até em direção ao barco onde Jonas estava. Então os marinheiros, meus amados irmãos, começaram a clamar cada um ao seu Deus. Mas Jonas, ele desceu até o porão
e começou a dormir em um sono profundo. E de repente um marinheiro, o chefe daquela embarcação, chega até a presença de Jonas e fala: o que há contigo, dorminhoco? Não vês que o mar está quase à deriva? Clama ao seu Deus, para que Deus nos salve. E olha para você ver que interessante. Quando Jonas ouve aquelas palavras, Jonas então começou a dizer para eles tudo o que estava acontecendo. Porque naquele exato momento, aqueles marinheiros lançavam sortes, e a sorte que caísse em alguém, aleluia, glórias a Deus, essa pessoa teria que dar uma justificativa. E aquela sorte caiu no profeta Jonas. E Jonas então explicou para eles que aquilo que estava acontecendo, aquele evento que estava acontecendo naquele lugar, era culpa dele. Porque Jonas estava fugindo da presença de Deus. E Deus então estava naquele exato momento fazendo com que Jonas voltasse a obedecer o chamado de Deus. Então Jonas pede para que aqueles marinheiros taquem Jonas no mar. Então Jonas é tacado no mar. E a palavra do Senhor vai dizer que veio um grande peixe e comeu, engoliu o profeta Jonas. Aleluia. E Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre daquele grande peixe. E Jonas, dentro do estômago do peixe, começou a clamar por misericórdia a Deus e pedindo para que Deus o salvasse daquele inferno, porque Jonas literalmente estava se sentindo no inferno. Glórias a Deus, aleluia. Então, meus amados e queridos irmãos, depois dos 3 dias e 3 noites que Jonas esteve dentro do estômago do peixe, Deus ordena para que o peixe vomite Jonas. Então, aquele peixe obedeceu à voz de Deus e vomitou Jonas em uma terra seca. Olha para você ver o ensinamento que Deus estava dando para o profeta Jonas. Jonas desobedeceu à voz de Deus. Jonas fugiu do seu chamado, na qual Deus tinha comissionado ele. Então, por Jonas ter desobedecido à voz de Deus, veio as consequências. Porque é isso que acontece para o homem e para a mulher que foge do chamado de Deus. As pessoas, por muitas vezes, pensarem que são incapazes de pregar, são incapazes de orar, de evangelizar, ou até mesmo de louvar, pensam que são incapazes e querem fugir do chamado que Deus confiou a elas. E por Jonas ter fugido do chamado, ele mesmo comprou prova para si mesmo. Por quê? Porque quando uma pessoa foge do chamado, se Deus não fazer nada para que aquela pessoa volte para a missão, volte a obedecer a voz do Senhor, ele fica acomodado, ele fica parado, enquanto tem muitas vidas que precisam ouvir a palavra e precisam ser salvas através da vida de Jonas. Por quê? Porque Deus escolhe o homem e a mulher certa para o lugar certo. Deus, ele tem a mensagem certa para o lugar certo. Ou seja, se, por exemplo, o Eduardo, Deus levanta o Eduardo para pregar em uma igreja, aquela igreja vai ter almas que vão ser salvas através da mensagem do Eduardo. Não é outra pessoa que vai levar uma mensagem para aquela alma específica ser salva. Portanto, aquela pessoa vai ser salva através da mensagem do Eduardo, porque Deus escolhe o homem e a mulher certa para as pessoas certas. Por isso que é muito perigoso nós que temos o chamado fugir desta missão, fugir desse chamado. Por quê? Porque tem almas que estão precisando de ouvir uma mensagem que será pregada através das nossas vidas, e que através das nossas vidas Deus vai agir e operar na vida daquela alma que precisa ouvir um evangelho, precisa ouvir uma mensagem de arrependimento. Porque uma alma para Deus é muito preciosa, e Deus, ele tem um grande amor, uma grande misericórdia pelas almas.
E quando Deus faz um chamado para alguém, Deus entrega uma grande responsabilidade para essa pessoa cumprir. Porque estamos inseridos em um contexto onde está a salvação e a condenação da pessoa. E a salvação dessa vida vai depender da nossa disposição para levar o Evangelho. Glórias a Deus, aleluia. Então Deus ordena para aquele grande peixe vomitar Jonas em uma terra seca. Jonas então recebeu uma grande lição do Senhor, que da mesma forma como Jonas fez algo errado, desobedeceu a voz do Senhor e sofreu as consequências dos seus atos, ele orou e pediu misericórdia para o Senhor, e Deus atendeu a oração de Jonas e foi misericordioso com ele e o livrou. Ou seja, Deus estava querendo dizer para Jonas: eu mostrei a minha misericórdia, a minha salvação para a tua vida, agora você vai fazer a mesma coisa para a cidade de Nínive. Então, glórias a Deus, aleluia. Lá no capítulo 3, Jonas obedece à voz do Senhor, vai até a cidade de Nínive, que ficava um caminho de 3 dias para chegar na cidade. Jonas então começa a observar a cidade, começa a estudar o local e tentar decidir qual seria o melhor local para ele pregar. Glórias a Deus, aleluia. E olha para vocês verem a mensagem que Jonas pregou amando do Senhor, porque lá no verso 2, no capítulo 3, a Bíblia diz: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a pregação que eu te disse. Glória a Deus. Olha para vocês verem a pregação que eu te disse, a pregação que Deus ordenou que Jonas pregasse. Jonas não poderia tirar aquilo que Deus mandou ele pregar. Jonas não poderia acrescentar na pregação aquilo que Deus mandou pregar. Era para Jonas pregar a cada palavra que Deus mandou ele pregar. Não era para acrescentar nada e não era para tirar nada. E a mensagem que Deus mandou Jonas pregar era a seguinte: aleluia, ainda 40 dias e Nínive será destruída. E como vocês sabem, o número 40 na Bíblia significa provação, preparação e transformação espiritual. Repetindo, o número 40 na Bíblia significa provação, preparação e transformação espiritual. Ou seja, quando Jonas disse: ainda 40 dias e Nínive será destruída, Jonas estava querendo dizer para aquele povo: dentro de 40 dias vocês têm para se arrepender, vocês têm para se humilhar, vocês têm para clamar ao nome do Senhor. Quem sabe assim Deus irá ter misericórdia e salvar vocês deste tão grande juízo. E o que me chama a atenção, aleluia, o que me chama a atenção, um povo cruel, um povo perverso, de tamanha maldade, que cometia grandes atos de tortura, ouviu aquelas palavras de bom grado, ouviu aquela mensagem com o seu coração aberto. Você que está com a sua Bíblia aberta, acompanhe comigo. Aquele povo então recebeu aquela mensagem através da vida do profeta Jonas. E aquele povo então se cobriu com saco e deitou entre as cinzas. E o rei daquela cidade tirou a sua coroa, tirou as suas vestes ao ouvir aquela mensagem, vestiu-se com panos de saco e, aleluia, glória a Deus, ajoelhou no meio das cinzas e decretou um decreto dizendo: a todos os moradores de Nínive e até os animais, nós iremos levantar um jejum, nos vestiremos com panos de saco, e até mesmo os animais vestirão panos de saco e ficarão em jejum. E todos nós, cada um de nós, iremos se converter dos nossos maus caminhos, e quem sabe assim Deus se arrependerá do mal que Ele tem preparado para todos nós. Aleluia.
Olha para vocês verem se não é verdade, que Deus prepara a pessoa certa para pregar para o lugar certo. Deus levantou um judeu que era extremamente exclusivista, que achava que as beneficências de Deus eram somente para eles, por eles serem o povo eleito. E Jonas, sendo comissionado a pregar em um lugar que estava fora dos limites de Israel, Jonas não queria pregar para aquele povo, porque Jonas queria, na verdade, que Deus acabasse com aquele povo. Porque Deus, o que eu disse? Deus iria exortar tanto o profeta Jonas, tanto a cidade de Nínive. E olha para vocês verem, glórias a Deus, aleluia. Aquele povo se arrependeu através da mensagem de Jonas. 100% dos ouvintes que ouviram a mensagem de Jonas, uma mensagem dura, uma mensagem de arrependimento. Jonas literalmente fez um chamado ao arrependimento para a cidade de Nínive. E aquele povo ouviu a pregação daquele profeta e eles se humilharam, eles se converteram e aceitaram aquela palavra de bom grado. Isso me faz lembrar do que está escrito no livro do profeta Jeremias, capítulo 18, nos versículos 7 e 8. No momento em que falar contra uma nação e contra um reino para arrancar, para derribar e para destruir, se a tal nação contra a qual falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhes. Às vezes vocês podem estar se perguntando, mas a palavra do Senhor nos diz que Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Os irmãos precisam entender que os autores dos livros, tanto Jeremias quanto o profeta Jonas, que usou o termo arrependimento e atribuiu para Deus, eles estão usando de uma linguagem que se chama linguagem antropomórfica, ou seja, Deus usa dos recursos humanos para que o humano entenda aquilo que Deus quer revelar. Não é que Deus se arrependeu, não é uma palavra literal, é Deus usando palavras humanas para que o humano entenda aquilo que Deus quer fazer, aquilo que Deus quer revelar. A gente precisa entender assim, porque o homem natural não consegue compreender o agir de Deus, os sentimentos de Deus, porque Deus, Ele é um Deus transcendental, Ele vai além da imaginação do homem, Ele vai além daquilo que o homem pode imaginar. Então Deus, Ele usa da linguagem humana para que o humano entenda aquilo que Deus quer fazer. Glória a Deus. Então Deus usa essa linguagem. Então os autores do livro, glória a Deus, corrigindo, os autores do livro usam a linguagem antropomórfica para usar a linguagem humana para que o humano compreenda aquilo que Deus quer fazer. Tanto que lá no versículo 10, no capítulo 3, do livro do profeta Jonas, a palavra do Senhor diz: e Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria, e não o fez. Glórias a Deus, aleluia. Deus vendo aquele povo se humilhar, Deus vendo que aquele povo se humilhou diante da presença dele, um povo que era cruel, um povo que era perverso, um povo que praticava vários atos de tortura, um povo sanguinário. Deus vendo ele se arrependendo, Deus vendo ele se convertendo dos seus maus caminhos, Deus então apaziguou a sua ira e entrou com benevolência para com aquele povo. Porque Deus, Ele perdoa pessoas que se arrependem. Deus, Ele tem misericórdia para aqueles que reconhecem o seu erro, reconhecem sua autoinsuficiência, reconhecem que fizeram aquilo que é mal aos olhos do Senhor, se humilha no pó e na cinza, e se arrepende dos seus pecados, e alcança o perdão e a misericórdia do Senhor. Isso é lindo. Jonas, através da pregação de Jonas,
a cidade inteira se converteu dos seus pecados. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia, isso é lindo. Porém, lá no capítulo 4, quando Jonas viu o que estava acontecendo, lá no verso 1, Jonas ele ficou muito desgostoso com aquilo, ele ficou extremamente chateado, ele ficou extremamente magoado com aquilo, porque como eu disse, ele era judeu, e os judeus, eles eram extremamente exclusivistas, eles achavam que a graça era somente para eles. Jonas, vendo que aquele povo era totalmente perverso, Jonas achava que eles mereciam o tamanho juízo de Deus, mas Deus mostrou para Jonas que o amor dele não tem raça, não tem povo, o amor e a misericórdia de Deus é universal. Glória a Deus. Aleluia. Jonas então ficou chateado com aquilo, e ele disse lá no verso 2, e orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu te disse, estando ainda na minha terra? Por isso me preveni, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus piedoso e misericordioso, e longânimo, e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira-me a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. Aí Deus vai falar assim para ele: é plausível esse sentimento que você tem? Tem lógica nessa mágoa que você está sentindo? Aí quando Jonas ouve essas palavras, ele vai até as extremidades daquela cidade, e fica ao oriente, e olha para aquela cidade de Nínive, e fica observando o que iria acontecer lá. Então Jonas, ele monta uma cabana para se esconder do sol. E a palavra do Senhor nos diz que Deus faz crescer uma aboboreira naquela cabana. E crescendo a aboboreira, preste atenção que isso é muito forte. E crescendo aquela aboboreira naquela cabana, Jonas ele ficou extremamente feliz, porque aquela aboboreira dava sombra para ele. E ele ficou muito feliz com aquilo. Porém, a palavra do Senhor diz que Deus ordenou que um verme subisse nessa aboboreira, e esta planta secou-se e morreu. No dia seguinte, Jonas, quando estava debaixo daquela cabana com a planta seca, Deus ordenou um vento calmo, e o sol feriu a cabeça de Jonas e ele desmaiou, e desejou outra vez com toda a sua alma morrer, dizendo: melhor me é morrer do que viver. E olha para você ver a lição, a segunda lição que Deus faz para o profeta Jonas. É plausível esse sentimento que você está sentindo? Você se alegrou quando nasceu a aboboreira na sua cabana. Quantas pessoas que se alegram quando tem benefícios para si próprio, mas não se alegra com os benefícios do próximo? Quantas pessoas que se alegram quando Deus traz algo que vai acrescentar para a vida delas, uma misericórdia, uma bênção, uma prosperidade? As pessoas às vezes se alegram quando isso acontece na vida delas, mas não se alegram com aqueles que se alegram quando Deus faz algo beneficente, algo maravilhoso na vida das outras pessoas. Pelo que Deus disse para o profeta Jonas: você ficou extremamente feliz por causa da aboboreira, e ficou extremamente triste, revoltado quando esta aboboreira secou. Você não plantou essa aboboreira, você não regou, e agora eu, o Senhor, não vou ter misericórdia nem benevolência para aquele povo que se arrependeu, dentre os quais naquela cidade há 120 homens que não sabem discernir a sua mão esquerda da sua mão direita, e nem pelos animais. Olha para vocês verem, Deus ensinando através de forma didática da aboboreira para o profeta Jonas 3 lições. A primeira, que nós devemos se alegrar com as conquistas e as vitórias alheias, para nós parar de ser egoísta, para nós parar de ser egocêntricos.
E também Deus ensinou para o profeta Jonas que o mundo não gira em torno dele. Glória a Deus. Segunda lição, o mundo não gira em torno de você, Jonas. E a terceira lição, o amor de Deus é universal. Glória a Deus. Aleluia. Livro do Evangelho de João, capítulo 13 e versículo 16. A palavra do Senhor diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Irmãos, esta mensagem é tão forte porque mostra o amor incondicional de Deus para com todos os homens, a misericórdia de Deus, a benevolência de Deus para com todas as criaturas que reconhecem o seu pecado, que se arrependem e buscam a graça do Senhor. Deus, Ele demonstra uma graça maravilhosa para o povo de Nínive, e Ele ensinou para Jonas, que para Jonas não ser egoísta, para Jonas não ser exclusivista, achando que a graça era somente para ele, mas que a graça, a misericórdia de Deus é para todos aqueles que se convertem, que se arrependem e que ouvem a mensagem de Deus com bom grado, aceita a mensagem para si, obedece, pratica os mandamentos do Senhor e alcança o perdão, alcança a vida eterna e alcança as moradas celestiais da parte do Senhor. Aleluia, glória a Deus. No livro do profeta Jonas, irmão Eduardo, a gente pode ver que a palavra de Deus ela é viva, a palavra de Deus é eficaz, e a palavra de Deus é como uma espada mais penetrante de 2 gumes. E o que quer dizer espada de 2 gumes? Corta tanto para quem está pregando, quanto para quem está ouvindo. A palavra de Deus corta mais para quem está pregando do que para quem está ouvindo. Aquela mensagem que o profeta Jonas pregou para a cidade de Nínive servia mais para ele do que para a cidade de Nínive, porque a palavra de Deus é uma espada de 2 gumes, corta tanto para o pregador, tanto para o ouvinte. Aleluia, glórias a Deus. E Jonas então, glórias a Deus, aleluia, ele recebeu uma grande lição do Senhor, que aquele povo da cidade de Nínive, eles, por se converter, por eles se arrepender dos seus pecados, a misericórdia de Deus alcançou a vida deles. Deus mostrou para nós um profeta insensível, um profeta que não tinha misericórdia, mas que serviu um Deus que é muito sensível, um Deus que tem misericórdia e amor pelas almas. E por isso, meus amados irmãos, que nós não podemos fugir do nosso chamado, não podemos ser egoístas e esconder o Evangelho de Deus somente para nós, mas nós devemos compartilhar a palavra de Deus para toda a criatura, nós devemos compartilhar para as pessoas aquilo que Deus faz em nossas vidas, o que Deus tem nos transformado, o que Deus tem, aleluia, glória a Deus, feito por meio da salvação dele para as nossas vidas. Devemos contar o nosso testemunho, mostrar para as pessoas que Deus ainda salva, que Deus ainda liberta, que Deus ainda cura. Nós devemos propagar o Evangelho, mas infelizmente muitos pregadores querem fugir do seu chamado, porque pensam, não vou dar conta, não vou conseguir, porque às vezes são egoístas, não querem pregar, não querem propagar o Evangelho, não querem compartilhar aquilo que Deus fez na vida deles, querem guardar aquilo somente para eles, querem guardar as beneficências de Deus somente para eles, e não querem ver a vitória das outras pessoas, a conquista das outras pessoas, porque a palavra do Senhor diz que a maior alegria no céu, quando um pecador se arrepende do seu pecado. Aleluia, glória a Deus. A maior alegria de Jesus é ver um pecador se arrepender, é ver um pecador se converter dos seus maus caminhos. Você vê que a misericórdia de Deus, ela alcança várias pessoas, com diferentes comportamentos, com diferentes atitudes, até porque se hoje todos nós acordamos com saúde, acordamos, glórias a Deus, aleluia, dispostos para trabalhar, para poder vir para a casa do Senhor, Deus, Ele demonstrou a sua misericórdia, Deus, Ele nos deu saúde, Deus nos deu um oxigênio, Deus, Ele faz nascer o sol tanto
para, glória a Deus, os ímpios. Por quê? Porque Deus, o objetivo do Senhor é que todos venham se salvar. É por isso que o Senhor Jesus ainda não voltou para arrebatar a igreja, porque o Senhor Jesus, ele ainda tem muitos escolhidos para salvar. O Senhor Jesus ainda tem muitos escolhidos, muitos eleitos para que se arrependam, para que se convertam. E essas pessoas que estão por vezes afastadas, desviadas, estão por vezes, glória a Deus, frias na fé, estão esperando os profetas Jonas para pregar uma mensagem que Deus manda pregar, para elas se arrependerem, para elas se converterem, para elas se humilhar e voltar a estar diante da presença do Senhor. Aleluia! Deus é um Deus que dá uma segunda oportunidade. O nosso Deus é um Deus insistente, é um Deus longânimo, é um Deus que tem paciência. Quantos atos sanguinários que aquela cidade de Nínive fez, e Deus teve paciência, Deus foi longânimo, e Deus deu uma segunda oportunidade para que aquele povo se arrependesse. E é isso que Deus faz comigo e com você todos os dias. Deus sempre nos dá uma segunda oportunidade. Hoje é uma oportunidade. Agora é uma oportunidade que nós estamos tendo para ouvir a palavra do Senhor, para nós se arrepender, para nós se converter, para nós carregar nossa cruz diariamente e negar a nós mesmos. Porque, meus amados irmãos, a vinda do Senhor Jesus está muito próxima. Deus, ele entregou o seu único Filho para morrer na cruz do Calvário, e morrer em nosso lugar, para que o sangue dele corresse naquela cruz, para purificar o meu e o seu pecado. E o que eu vejo nos dias de hoje são pessoas desvalorizando o sacrifício de Jesus, são pessoas desvalorizando as oportunidades que Deus dá. Deus está dando chance, Deus está dando oportunidade, mas as pessoas estão desvalorizando, porque, meus amados irmãos, as pessoas só querem benefícios, só querem bens materiais, as pessoas só querem ouvir aquilo que lhe agrada, aquilo que lhe apraz. Mas, como foi pregado na sexta-feira passada, quando Deus levanta o profeta Natan para pregar uma mensagem dura para o rei Davi, para que o rei Davi se arrependesse, Deus deu uma segunda chance para o rei Davi, porque Deus, ele é paciente, Deus é um Deus longânimo, é um Deus misericordioso. Eu vejo que da mesma forma Deus levanta o profeta Jonas para pregar para a cidade de Nínive, dando uma segunda oportunidade, dando uma segunda chance. Por quê? Porque o nosso Deus, ele é misericordioso, e Deus espera arrependimento de mim e de você que está me ouvindo. Deus espera que o povo se converta, que o povo se prepare, que o povo se atente para aquilo que está dentro dele, porque o Senhor Jesus, ele não olha a aparência, o Senhor Jesus, ele olha a essência espiritual, o Senhor Jesus, ele olha a intenção do nosso coração. Aleluia, glória a Deus. E como Deus falou através da sua palavra, Deus viu que o profeta Jonas teve mais misericórdia de uma aboborreira do que do povo de Nínive. Aí Deus fala assim: você teve misericórdia de uma aboborreira, estou repetindo, e você não teve misericórdia daquele povo, mas eu sou um Deus que tem misericórdia. Porque existe naquela cidade 120 mil homens que não sabem discernir a mão direita da mão esquerda, ou seja, era um povo ingênuo, era um povo que não sabia o que era errado, o que era certo. Talvez existiam crianças, existiam pessoas que, aleluia, que estavam saturadas, que estavam cansadas do pecado, que estavam amarguradas, que estavam precisando de uma palavra de vida eterna, que estavam precisando de uma palavra de salvação. Eram pessoas que estavam cansadas da maldade daquele lugar, eram pessoas que estavam cansadas de tanta maldade, de tanto algo sanguinário, e estavam sedentas
em ouvir uma mensagem de arrependimento, ouvir uma mensagem que saía diretamente do trono de Deus para salvar a vida daquelas pessoas. Quando Deus fala, existe naquela cidade 120 mil homens que não sabem discernir a mão esquerda da mão direita, é porque existiam no meio daquelas pessoas, aleluia, habitantes que precisavam de ouvir um evangelho de transformação, o evangelho que confrontava elas e fazia elas refletir no caminho que na qual elas estavam vivendo, que era um caminho que estava na contramão da vontade de Deus. E quando Deus levanta um profeta para pregar a palavra do Senhor para a vida daqueles que estão afastados da vontade dele, quando Deus levanta um profeta, é para fazer o povo voltar a estar diante da presença do Senhor, porque Deus, ele sabe tratar com o seu povo. Deus, ele sabe direcionar a mensagem certa, o pregador certo para o lugar certo. Agora pensem, se Jonas fugisse, Jonas fugiu para Tarsis e Deus não tivesse feito nada para fazer Jonas voltar e obedecer à voz de Deus e pregar para aquela cidade. Pessoas inocentes, pessoas que queriam ouvir uma palavra, seria destruída, porque Deus ia trazer juízo para aquele lugar se aquele povo não se arrependesse. Mas Deus, por ser tão misericordioso, Deus fez com que Jonas, é engraçado que Jonas, quanto mais se aproximava da cidade de Tarsis, mais longe ele ficava, porque Deus fazia com que o mar arrastasse o barco dele para o lugar onde ninguém estava. Aleluia, glórias a Deus. E hoje nós vivemos o princípio das dores. Hoje estamos no princípio do fim. Vemos homens amantes de si mesmos, homens egoístas, presunçosos, avarentos, desobedientes a pais e mães, ingratos, incrédulos, profanos, obstinadores em cometer o pecado, obstinadores em fazer a maldade. Estamos inseridos em um mundo totalmente depravado, estamos inseridos em um mundo totalmente corrompido e que precisa receber uma palavra de vida eterna, que precisa ouvir a voz do Senhor para se converter. E um dia, brevemente, a igreja do Senhor será arrebatada. E somente aquele que foi lavado e remido pelo sangue do Cordeiro irá subir no grande dia do arrebatamento. Como está a nossa vida diante de Deus? Hoje é o último dia dessa poderosa campanha. Você que esteve aqui nos 3 dias dessa poderosa campanha, você sentiu Deus falando contigo de uma maneira especial, você sentiu Deus falando no seu coração, e você tem percebido que você precisa mudar. Eu percebi que eu preciso mudar, porque a palavra de Deus corta tanto para quem prega, tanto para quem ouve, e nós percebemos que a vida do Senhor está cada vez próxima. Como está a nossa vida diante de Deus? Como está a nossa essência espiritual diante do Senhor? Como está o nosso homem interior diante da presença de Deus? Irmãos, é tempo da gente se autoexaminar, é tempo da igreja se humilhar, vestir pano de saco, se prostrar nas cinzas e clamar por misericórdia, clamar por perdão, clamar pela benevolência de Deus, clamar por misericórdia, porque, meus amados irmãos, o juízo de Deus brevemente vai se manifestar na face dessa terra. E onde está lá no livro da escatologia, que é o Apocalipse, a grande ira de Deus que será derramada quando a igreja do Senhor for arrebatada. Eu não quero ficar aqui. Eu não quero, irmãos, eu não sou desse mundo. Eu não pertenço a esse mundo. Esse mundo não representa a igreja de Cristo. Enquanto muitas igrejas, muitas congregações estão inserindo um mundanismo para dentro das igrejas, e muitas pessoas estão vivendo no emocionalismo, mas eles não estão mais vivendo através da presença do Espírito Santo, não estão mais vivendo o mover do Espírito Santo, mas estão vivendo no mover sentimental, emocional, onde as pessoas rodam, gritam, sobem em cima de banco na carne, mas não mudam, não se convertem, não tem metanoia, não tem transformação.
as pessoas se envolverem por um emocionalismo carnal e não se convertem, não buscam a Deus de corpo, alma e espírito, e não se santificam de dentro para fora, para se acharem diante da presença de Deus como obreiros aprovados, como homens e mulheres que não têm de se repreender. Irmãos, hoje a gente vê uma palhaçada gospel, um circo, uma idolatria dentro da igreja. Olha para você ver, lá na cidade de Nínive, o povo era idólatra, eles adoravam deuses pagãos, mas eles se converteram. E hoje existe uma tamanha idolatria dentro de templos e se dizem igrejas. Pessoas idolatrando pregador, pessoas idolatrando pastor, cantor, pessoas que colocam o homem acima de Deus. Ah, se tal pregador não for, eu não vou. Ah, se tal fulano não for, eu não vou. Estão indo na igreja por causa do homem, mas não estão indo na igreja por causa de Cristo. Vivemos uma época de tamanha idolatria. E Deus faz um chamado ao arrependimento. Porque Deus, Ele exorta e corrige a todos a quem Ele ama. Deus, Ele faz um chamado ao arrependimento para a igreja dele. É tempo da gente começar a enxergar o que está acontecendo à nossa volta. É tempo da igreja começar a observar os sinais que estão acontecendo no dia a dia. Porque o Senhor Jesus disse: sinais iriam acontecer para que a igreja não fosse pega de surpresa. Jesus pode voltar agora, a 5, a 10 minutos. Jesus pode voltar enquanto nós estivermos dormindo. E o que nós temos preparado para Ele? Glória a Deus. De quem será a nossa alma? Quando pedir a tua alma, de quem será? E para onde vai? O que temos preparado para o Senhor? O que temos feito para Ele? Quando Deus começar a julgar os segredos dos homens, o que nós temos feito para Ele? Como está a nossa vida diante dEle? Vivemos em uma época em que muitos têm brincado de ser crente. Muitos têm brincado com a igreja. Muitos têm brincado com o chamado. E têm levado o chamado de Deus como autopromoção. Têm levado o chamado de Deus como aquilo que vai criar vantagens para ele. Que vai fazer ele subir nos degraus da fama. Mas não tem pregado a palavra com o único objetivo que é levar almas ao arrependimento. Ganhar almas para Cristo. Engraçado que pessoas que têm chamado normalmente fogem, porque elas sabem o peso que é o chamado. Mas elas também desconhecem a responsabilidade que é o chamado de Deus. Porque pessoas que não têm chamado, elas se oferecem, porque não sabem o peso que é. Jonas sabia o peso que seria esse chamado. E por ele desobedecer e fugir do chamado, Deus fez com que ele voltasse. Porque tinha almas que estavam precisando de alguma palavra. E enquanto muitas pessoas brincam de igreja, brincam com a palavra, revelam coisas que não provém de Deus, pregam aquilo que não provém de Deus, pregam só bênção, só pregam prosperidade, só pregam bens materiais, só pregam aquilo que está nesse mundo, mas não pregam mais o arrebatamento, não pregam mais mensagem de arrependimento, não pregam mais uma palavra de vida eterna, porque tem pessoas que estão precisando ouvir uma mensagem para serem salvas e sentir o toque do Espírito Santo, porque aquelas pessoas da cidade de Nínive sentiram o toque do Espírito Santo, porque o Paracleto é o único que pode fazer o homem se arrepender. O Espírito Santo, na verdade, é o único que pode tocar no homem e levar o homem ao arrependimento. E hoje o Espírito Santo está tocando corações aqui nesta noite para transformação, para purificação, para restauração e para levar o homem novamente diante da presença de um Deus que é santo, santo, santo. Aleluia. A igreja se coloca de pé. Glórias a Deus, aleluia. Eu quero agradecer
a Deus por ter esse privilégio de pregar uma mensagem com esse tema chamado arrependimento. Aprendi muito com o Senhor. Tenho certeza que Deus ele tem se alegrado com esta campanha. Tenho certeza que Deus ele tem trabalhado em várias vidas que se dispuserem a ouvir essa mensagem. Eu tenho certeza que grandes coisas o Senhor vai fazer na sua vida, por você ouvir essa palavra, aceitar ela em seu coração e praticar. Porque Deus ele tem bênçãos e vitórias para aqueles que obedecem a Ele. Glória a Deus. Amém? Quem recebe essa palavra em seu coração, diga graças a Deus. Digam aleluia. Aleluia. Eu queria, glórias a Deus, aleluia, fazer o apelo. Tem algum irmão ou alguma irmã